Ouça. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Está se sentindo assim? Santidade que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a surgir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos Ouvem o seu mandar, sossegai. Sossegai, com o rosto estou Para vos salvar, sim, sossegai. Isso é um convite do Senhor para a sua vida, sossegai. Está-se hoje agitado? Sossegai. Isso que nós aprendemos aqui, ó, na Bíblia, nosso porto seguro. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei chegarei bem seguro seguro ao ao porto porto de destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, Sossegai, seja o o encapelado encapelado mar, mar, a ira dos homens, o o gênio do mal, tais águas não podem a a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. ouça, Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com o rosto estou para vos salvar. sim, sossegai. Sossegai. Só sossegar. Quem fez esse arranjo foi o Tuta. Que coisa linda. Que coisa linda. Verdade, né? Esse hino é um hino do cantor cristão, 328, se me lembro bem. E aqui a música que eu coloquei para você é com a interpretação do pastor Paulo César, do grupo Logos. E eu creio que nesse tempo, né, que a gente tem vivido, o que muito nos falta é sossegar, não é verdade? Antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus, porque Ele é quem pode nos fazer sossegar. Deus, nós começamos esse momento com esse entendimento no nosso coração. Sossegai, sossegai. Quantas vezes, meu Pai, durante o dia a gente não consegue. E
quem sabe, meu Deus, esses tempos desafiadores, esses tempos, ó Pai, difíceis que temos enfrentado, que tem sido um desafio para nós exercitarmos a fé, também tem sido um apelo para que nós, com o nosso coração diante do Senhor, possamos sossegar. Quantas vezes o nosso desejo, meu Pai, é agir, é fazer, é de alguma maneira ter o controle, mas nós temos aprendido que nem sempre temos o controle. E por isso, diante da Tua presença, queremos sossegar. E esse encontro de oração, meu Pai, que nós estamos fazendo agora, com todos aqueles que estão nos ouvindo, com todos aqueles, meu Deus, que estão junto conosco nesse momento de oração. O que nós desejamos, meu Pai, é sossegar. Sossegar na Tua presença, sossegar diante do Teu poder, sossegar diante do controle do Senhor sobre todas as coisas. É a oração que eu te faço, juntamente com todos aqueles que estão junto comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você está comigo nessa noite, mais uma oportunidade de estarmos juntos em oração, tá? E se você quer aí se identificar, né, mostrar que você está comigo nesse momento, vai dando aí uma saudação, vai mandando aí uma mensagem para que a gente possa ir aí percebendo, né? A gente tem algumas pessoas que já estão na nossa live, tá? Então vai interagindo com a gente para a gente saber que você está junto conosco nesse momento de oração, né? E como nós começamos cantando o hino Sossegai, quero lembrar aqui do nosso barquinho, tá? Lembra do nosso barquinho? Tá? Então, não se esqueça que nesse barquinho nós não temos sempre o controle, mas o Senhor tem o controle. E se Ele tem o controle, podemos sossegar, sim, sossegar. Eu espero que você esteja bem com a sua família, que o seu lar esteja debaixo do cuidado do Senhor. Se você está no trabalho, também espero que você esteja percebendo o cuidado de Deus sobre a sua vida e que esses instantes que nós passarmos juntos aqui em oração, em meditação na palavra, que sejam momentos em que nós possamos sossegar na presença de Deus. Espero que você esteja tendo os cuidados necessários. Esse mês de abril é o mês em que tem sido falado nas mídias, nas entrevistas às lideranças e autoridades na área de saúde, que para o nosso país seria o mês mais difícil. Seria o mês em que os casos iriam subir em uma quantidade maior do que vinham subindo. Seriam os casos em que algumas cidades também iriam experimentar a transmissão comunitária, não somente mais aquela importada, isto é, alguém que pegou lá fora e que trouxe, depois que chegou de viagem, passou por um familiar, o familiar passou por outro familiar. Então a gente já vive na maioria das cidades que tem os casos, né, a chegada da transmissão comunitária, isso é aquela transmissão que nós não sabemos de onde vem, e aí isso faz com que a gente deva retomar o nosso cuidado, né, e ainda mais intensificar. E aqui o meu apelo principalmente, né, com os idosos, para que a gente cuide bem deles, para que a gente interaja com eles de maneira que eles possam estar recebendo os cuidados, mas sem se sentirem sozinhos, pelo contrário, se sentirem cuidados pelos filhos, netos, enfim, por todos nós. E que eu e você possamos ter cuidado em tudo que formos fazer. Nós, como igreja, já estamos completamos, né, na verdade, no domingo, praticamente um mês aí de isolamento social, e a gente sem ter as nossas atividades lá no templo, mas como tem sido o nosso lema, cada lar uma igreja, e nós temos intensificado isso e temos aprendido maneiras de nós convivermos juntos, estarmos juntos em oração. Creio que como igreja nós temos crescido na fé nesse tempo, porque a gente tem aprendido a depender mais de Deus, porque nem sempre temos o controle. Eu, por exemplo, como pastor,
né? Tenho que tentar interagir com você através dos recursos que tenho, mas ao mesmo tempo orar pela sua vida, né? E principalmente vocês, membros da nossa igreja, a Igreja Batista Rio da Vida, e pedir ao Senhor que cuide de vocês, que os abençoe, né? A gente não tem aquele contato pessoal onde a gente pode conversar, dar aquele conselho pessoal e presencial. Temos que interagir dessa forma, ligamos para um, para outro, cultuamos juntos, oramos juntos e também começamos a interagir através das redes sociais. Tudo isso para que nós possamos juntos estar em oração, para que nós possamos juntos estar vencendo esse momento e andando na dependência de Deus. Porque, como nós iniciamos essa live de oração, nós não temos o controle de todas as coisas. E eu gostaria de, nesse momento, ler esse texto da Palavra do Senhor para você, que a gente já repetiu algumas vezes, tá? Só que agora eu quero fazer ainda, ampliar um pouquinho ainda mais essa abordagem, que é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Então, se você está comigo nessa live, abra a sua Bíblia, tá? E eu quero pensar com você, eu refletir um pouquinho com você nessa noite sobre os momentos em que nós perdemos o controle ou em que nós reconhecemos que não temos o controle, tá? E eu quero recordar esse texto, como eu disse, né, que a gente tem aí até através do nosso barquinho nessa ilustração já algumas semanas conversado e deixado essa reflexão para você. Já lemos esse texto em outras ocasiões, mas eu quero ainda mais meditar com você sobre o que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse episódio, nessa passagem com os seus discípulos. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, então a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Senhor Jesus. Queria que você nessa noite pudesse pensar e meditar comigo sobre não ter medo, porque Deus está no controle. Uma das coisas que a gente mais tem percebido nesses dias, meus irmãos, desde quando começou essa pandemia, é que na maioria das vezes as pessoas não têm o controle. Nós ainda não temos uma vacina, alguns remédios já são apresentados, para o tratamento. A gente começou essa pandemia aqui no nosso país com a transmissão localizada, isto é, que você poderia identificar uma pessoa que veio da viagem tal, e aí na família pegou, já trouxe esse caso importado de lá, então aí você tinha como controlar a família, colocar a família daquela pessoa em isolamento. Mas no nosso país nós já passamos por essa etapa e agora já estamos naquela etapa em que não se tem mais o controle, a não ser recomendar às pessoas que fiquem nas suas casas, ou que se vão trabalhar, trabalhem com cuidado, tá? Que tenham a questão do higiene, as orientações, que sigam as orientações, mas a verdade é que nós não temos o controle. Nem eu e você temos o controle mais sobre essa situação. Nesse texto da Palavra do Senhor, uma das mensagens, das reflexões que se sobressaem nessa situação aqui é justamente o fato de que os discípulos, num determinado momento, não tinham mais o controle. Interessante dizer que quando eles saíram com o barco, e Jesus estava nele, eles saíram com o barco e certamente naquele momento inicial, eles
tinham o controle da situação. Por quê? Porque estava tudo tranquilo, estava tudo, né, dentro de um equilíbrio em que eles tinham o controle. Assim acontece comigo e com você em alguns dias pelos quais nós passamos. São dias que nós podemos dizer claramente que nós temos o controle sobre aquilo que está acontecendo. A gente pode fazer as nossas escolhas, tomar as decisões, ter a certeza de que as coisas vão acontecer como planejamos. Mas chega um momento em que a gente não tem mais o controle numa determinada situação e aí a gente fica com medo. Assim estava acontecendo com os discípulos. Os discípulos chegaram no momento em que eles começaram a ver que tudo aquilo que eles achavam que estava no controle deles não estava mais. O barco já não estava mais sob o controle deles. Muitas vezes eu e você, durante os nossos dias em que passamos no trabalho, em casa, lutando contra algum desafio, tem momentos em que achamos assim, não, eu posso controlar isso, eu posso lidar com isso, eu posso superar isso, isso está no meu controle, eu tenho o que fazer para vencer esse momento. Mas tem outras horas que nós não temos mais o controle sobre a situação. Assim estavam os discípulos naquele momento. E aí então, como Jesus se aproxima deles, né, no momento em que eles vão lá acordar Jesus, né, Senhor, né, não está vendo que a gente vai morrer, o navio vai, né, o barco vai tombar, vai naufragar. Jesus estava dormindo, estava tranquilo. Eu até fico às vezes pensando, poxa, como que no meio de uma tempestade, aquele barco deveria estar, né, assim, mexendo a beça para lá e para cá, e alguém conseguir dormir numa situação daquela. Eu acho que só Jesus estava dormindo naquele momento. O texto não fala de mais ninguém dormindo. Os discípulos estavam desesperados, fazendo certamente um mexendo no leme, outro mexendo lá na vela, outro mexendo no timão, e aí por aí vai, né, tentando fazer alguma coisa, vendo se poderia aliviar o peso no barco, para o barco não naufragar, e Jesus dormindo. Aí eu fico pensando, nossa, como alguém poderia dormir naquela ocasião, né? Eu poderia ser Jesus, deveria ter um sono pesado, mas não é não. Sabe o que significa isso? É que ele sabia que ele tinha o controle daquela situação. Então por isso ele estava tranquilo, sereno, dormindo. Mas os discípulos estavam desesperados. E aí quando acordaram Jesus, antes de qualquer coisa, virou para eles e falou, por que vocês estão com tanto medo, tão desesperados? Vocês não têm fé? Ou homens de pequena fé? Se os problemas nos atacam, não temas, porque Deus está no controle. Aprenda isso. Tá? Se o problema está com você, chegar até você, tá? E você perceber que ele é um pouco maior do que você, não tenha medo. Deus está no controle. É isso que nós aprendemos aqui. Eles foram até Jesus, Jesus dormia, porque Jesus sabia, eu estou no controle. Ele estava no controle, ele está no controle. Então, entregue a sua vida a Jesus. Diz o Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Diz o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. Tantas coisas, né, que a gente aprende na palavra, que são promessas do Senhor para nós quando nós entregamos o controle para Ele. Porque nem sempre teremos o controle. Então, se os problemas estão te atingindo, se o seu dia hoje foi pesado, aí no trabalho, ou na sua casa, ou por conta do isolamento, as preocupações estão, digamos assim, inundando a sua mente, e você já não tem mais o controle, porque, como eu disse, já vamos para um mês ou até um pouquinho mais para algumas pessoas de isolamento, em que a nossa rotina mudou totalmente, em que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Eu disse no início das nossas meditações nesse período que a gente não imaginava, eu, por exemplo, na minha geração, tenho 48 anos, completei esse mês, nunca imaginávamos passar por uma situação como essa ou viver uma situação parecida com essa. Estamos vivendo. Então a nossa vida, assim,
virou de perna para o ar, da noite para o dia. No domingo eu estava lá com a minha igreja reunida, cultuando, e durante a semana, logo no início da semana, alguém chegou e disse, nas nossas autoridades, aí chegaram e disse, olha, a partir de agora é isolamento social e vai acontecer isso, aquilo, e a gente ficou o que fazer e agora não tem mais o controle, não deu tempo nem de eu reunir com a igreja para trabalhar alguma coisa, a gente agora vai usar aí as redes sociais, para poder reunir por conta do tempo que está se estendendo. Achávamos que era um tempo, deve ser 1, 2, 3 semanas só. Já vamos para mais de um mês. Então eu creio que assim como a minha vida, a minha rotina, a sua também já virou de ponta cabeça. A gente teve que se reorganizar, planejar de novo, ou replanejar tudo aquilo que a gente tinha feito. Olha, eu estava com um calendário, a gente reuniu com a liderança da igreja e pensamos um monte de coisa. Vamos ter que repensar tudo. Por quê? Porque nem todas as coisas estão sob o nosso controle. Mas eu queria dar uma palavra de ânimo para você. Se os problemas, as dificuldades estão batendo-lhe a porta, por causa disso, não tenha medo, porque Deus está no controle. O que nós precisamos, eu e você, é ter Ele no barco conosco. Isso é o que nós precisamos. Tem muita gente que às vezes sai com o seu barco e não convida Jesus para entrar nele. E vai até quanto dá. Quando ele está no controle, ele vai bem. Aí quando ele não está no controle, ele lembra, cadê Jesus aqui no barco? Não está. E aí, como faz diante da tempestade? Graças a Deus que numa ocasião como essa, numa ilustração como essa, se o problema bateu a sua porta, você não precisa ficar intimidado por isso. Convide a Jesus, sabe por quê? Mesmo que o seu barco já esteja em alto mar, e ele não tenha entrado no barco lá na hora que você saiu, ele pode andar sobre as águas. Lembra dessa passagem da Bíblia? Ele pode andar sobre as águas e te alcançar no mar, aonde você está aí com o seu barco, e aí você se arrependeu e disse assim, Senhor, eu quero o Senhor aqui no meu barco, mas eu já saí, meu barco eu achava que eu estava no controle dele até agora, mas não está mais não. Vem até o meu barco, entra no meu barco, eu não tenho como ir aí mais no porto. E aí Jesus andará sobre as águas, isto é, Jesus passará por cima dos seus problemas, e se você convidá-lo, ele entrará no barco da sua vida. Portanto, como Jesus estava ali no barco com os discípulos, ainda que os problemas fossem maiores do que eles e o controle não estivesse nas suas mãos, eles não precisavam ter medo, assim como eu e você não precisamos, porque Deus está no controle. Se você e eu entregamos a nossa vida ao Senhor, colocamos nossa vida nas mãos dele, então significa que Ele tem o controle. Já não depende só de mim, porque Deus está no controle da minha vida. Se a sua alma está aflita, porque é comum isso acontecer, os discípulos estavam ali, Jesus estava no barco com eles, mas eles estavam aflitos. Por quê? Porque viram a tempestade. Assim eu tenho conversado com muita gente, tenho falado com pessoas da minha igreja, tenho conversado com colegas pastores, percebo que a gente fica ansioso, como pastor, eu tenho outros colegas que também estão ansiosos assim, e a gente fica nessa ansiedade, procurando o que fazer, reúno a igreja, não reúno, abro o templo, não abro, e gera aquela ansiedade, aquele medo. Quero aproveitar e agradecer aí, tem várias pessoas que chegaram na nossa live, alguns mandaram aqui mensagem, Maria Eugênia, Deus abençoe, meu irmão Sid Clay com a sua família lá em São Paulo, olha onde nós estamos chegando, Deus abençoe Sid Clay, aí a sua família, Líbia, Léo, Laís, Giovana, Deus abençoe aí toda a família, espero que vocês estejam bem aí, nesse momento, Estão aí numa cidade grande, as coisas acontecem aí num grau maior do que aqui, mas espero que Deus esteja no controle da vida de vocês aí, tudo esteja bem. Os discípulos tiveram medo, porque o mar estava muito revoltado, e aí eles não sabiam o que fazer, como eu disse, até nós pastores ficamos assim. O que vamos fazer? Vamos reunir a igreja? Não vamos? E os cultos agora? Vamos continuar? E os irmãos? E os idosos? Como que vai ser? E aí agora eu já também estou com uma preocupação com a minha liderança.
E aquelas pessoas que talvez já estão ficando desempregadas, como é que eu vou fazer, né? Como que a igreja vai fazer para dar apoio? A gente fica com aquele medo, né, das incertezas, né? Você que está no seu ambiente de trabalho, a mesma coisa, né? Como é que vai ser o meu trabalho daqui uma semana se continuar assim, daqui um mês? Então a gente tem medo, nosso coração fica aflito, mas como nós começamos a live dessa noite, e vai ser dessa forma que nós vamos terminar daqui a pouco, sossegai, tá? Hino 328 do Cantor Cristão. Depois, né, você pesquisa aí na internet, bota essa música, ou então ouça ela, né? Pega a letra, dá uma lida, que você vai ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Tem hora que a gente não tem mais o controle. A gente não sabe como que o governo vai proceder, porque nem o governo sabe. Cada dia, eles mesmos falam, cada dia eles têm que fazer uma reavaliação das posturas tomadas anteriormente. Cada semana tem que se reunir e ver como que vai ser a semana seguinte. Então ninguém pode bater o martelo e dizer assim, daqui uma semana vai ser assim, daqui a um mês será assim. Não tem como, tá? A gente tem os nossos medos, mas nessa noite eu quero convidar você a colocar os seus medos diante do Senhor e sossegar. Descansa, né? Coloca diante de Deus. Diga, Senhor, meu medo é esse, eu estou com medo de perder o meu emprego, eu estou com medo de amanhã não ter mais o dinheiro para comprar aquilo que eu preciso para a minha família. E aí você vai dizer isso para o Senhor, mas ao mesmo tempo você vai dizer assim, Senhor, eu estou sossegado porque o Senhor está no barco da minha vida. E aí vai vir essa voz, né, da palavra do Senhor a sussurrar no seu coração. Sossegai, sim, sossegai. Jesus vai dizer, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, diz o hino. Então você está com medo, está aflito, sossegai na presença do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Néia. Se sua alma está aflita, então, sossegue, porque Deus está no controle. Hélio também aí, seja bem-vindo, Deus abençoe. E se você não sabe mais o que fazer, né, porque uma das coisas que caracteriza, meus irmãos, a nossa perda do controle é que durante um determinado tempo a gente sabe direitinho o que vai fazer, a gente planeja, diz assim, vou fazer desse jeito. Mas chega uma hora que a gente pensa assim, amanhã, como é que nós vamos fazer? A gente tem trabalho como coordenador na Associação Batista Cachoeirense e a gente fica sempre perguntando, como que nós vamos fazer essa semana? Como é que vai ser? Na minha igreja a mesma coisa, hoje eu entrei em contato ontem com a liderança, falei assim, olha, o tempo está estendendo, a gente vai precisar se reunir com mais frequência para a gente pensar no que fazer, porque na verdade nem sempre nós sabemos o que fazer e a gente vai planejando dia a dia. Não foi à toa que Tiago disse que quando nós falarmos assim, ou planejarmos, vou fazer isso ou aquilo, ele relembra a gente na sua carta lá, dizendo assim, olha, você deve falar, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Então amanhã, por exemplo, vou gravar uma mensagem, uma reflexão para você, se Deus quiser. Por quê? Porque eu não tenho o controle, mas Ele tem, e eu confio no controle dele. Então se você não sabe mais o que fazer, e nem eu muitas vezes tenho uma solução para você, coloque a sua vida sob o controle de Deus e sossegai, porque Deus tem o controle. Já houve, meus queridos, épocas em que cristãos sofreram muito, e essa questão do isolamento não é uma peculiaridade desse tempo, principalmente para os cristãos. Você sabe que no início a igreja ela tinha que se reunir, né, de forma isolada assim também, grupinhos aqui nas casas, famílias, só que eles tinham uma desvantagem, eles não tinham redes sociais para se comunicar e fazer uma live de oração como essa, mas eles persistiram, eles se multiplicaram e aos milhares. E como é que eles faziam isso? Um ia falando com o outro, um ia animando o outro, um no trabalho ia conversando. Então até queria conversar isso com você, olha, anima aquele que está perto de você, diga a ele, sossega, Deus está no controle. E a igreja perseverou, os cristãos sobreviveram apesar disso. Em outras épocas, né, grupos dos mais diversos sobreviveram a esses tipos de situação que promovem um certo isolamento. Não é a primeira vez que acontece na história. E ainda vou dizer mais, mesmo sem a pandemia,
Quando a gente trata agora especificamente do Evangelho, da pregação, de nós vivermos, né, uma vida cristã, praticar, cultuar a Deus, mesmo sem pandemia, muitos cristãos vivem nas cavernas. Quando eu digo caverna, não é somente literal, em alguns lugares até é literal, mas quando eu digo nas cavernas, nas suas casas, isolados, não podem professar publicamente a sua fé, porque no país em que eles moram, eles se converteram, mas o poder, o governo não lhes permite publicamente exercer a sua fé. E eles têm que sobreviver como crentes isoladamente, sobrevivem. E mais do que isso, e conseguem ganhar outras pessoas para Jesus. Coisa que muitas vezes nós, tendo a nossa possibilidade de cultuar a Deus publicamente, às vezes não conseguimos levar pessoas para Jesus. Temos que pensar sobre isso, tá? Então a verdade é que eu e você, mesmo que não saibamos o que fazer no dia de amanhã, queria que você sossegasse. Eu também preciso sossegar. Como eu disse, eu tenho várias preocupações familiares, com a igreja, com o meu trabalho de coordenação na Associação Batista. A gente fica aflito, tem dia que eu levanto também pedindo: Senhor, como é que nós vamos fazer no dia de hoje? O que eu vou falar para a minha igreja? Qual a orientação, qual a recomendação que eu vou fazer para a minha igreja? E aí chega uma hora que o Senhor me diz assim: sossegai. Você não está com o controle de tudo. Você não tem o controle de todas as coisas. A única coisa que você precisa fazer é sossegar na minha presença, na presença de Deus. Então, se você também, assim como eu, em muitas situações não sabe o que fazer, vamos juntos sossegar na presença do Senhor. Quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: nós estamos agora, são 7h45, e de repente você vai olhar para o seu dia pode ter sido muito difícil. No trabalho, fora do trabalho, de repente dentro da sua casa, sem poder sair de casa. E aí, se o seu dia foi difícil, tá? Eu queria que você cresce pela fé que Deus está no controle do seu futuro. Tá? E por mais que o seu dia tenha sido difícil hoje, pode confiar que amanhã Deus poderá fazer as coisas mudarem para você e você ter um dia melhor. Para isso, sossegai. Sossegai. Que Deus nos abençoe. Nesse texto, os discípulos, num determinado momento, eles tiveram que deixar o desespero, o medo, a aflição, e olhar o Mestre Jesus subir ali, né? Uma parte mais alta, talvez, ali do barco, né? E aí então virar-se para os ventos e o mar, e como diz aqui o texto, repreender os ventos e o mar. Por que ele fez isso? Ele tinha o controle. Ele tem o controle. Então, creia numa coisa, para a gente resumir tudo que nós falamos. Se Jesus está no barco da sua vida, ainda que eu e você sejamos temerosos, Deus está no controle da sua vida. Tá? Se você não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida e você está querendo caminhar sozinho, cuidado. Por quê? Porque uma hora você pode perder o controle. Mas se isso acontecer, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Se até aqui você tem conduzido a sua vida sozinho, como eu disse, clame, não tem problema. Jesus, ele anda sobre as águas e entra no seu barco, no barco da sua vida. E aí então, o que ele vai fazer? Ele vai controlar o seu barco, vai acalmar a tempestade em volta e você vai seguir aí na sua caminhada, na sua navegação na vida aí de forma segura. Assim aconteceu. Diz o texto que depois que Jesus repreendeu os ventos e o mar, se fez uma completa bonança. Conclusão do texto é que os discípulos olharam para aquela situação e fizeram aqui um ato de louvor, né? Fizeram aqui um ato de proclamação, né? Porque perplexos, eles perguntaram ali: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aquele que controlou os ventos e o mar, aquele que, como celebramos no domingo, venceu a morte e ressuscitou, não poderá controlar uma epidemia? Pode.
Pode sim. É Ele que causou isso. A gente muito com esse tempo, temos nos aproximado mais de Deus a partir de... Estou querendo dizer com isso que a pandemia, o vírus, só vai atingir quem não é crente, não espiritualiza as coisas a partir desse ponto. O que está acontecendo é como nos diz a Bíblia, que só nasce sobre justos e injustos. Então, o vírus também ele vai vir sobre justos e injustos. O que é importante para nós é estarmos debaixo do cuidado e da proteção de Deus. É colocarmos Deus no controle de tudo. E aí seguir a nossa caminhada na vida, na certeza de que o Senhor está no controle com a gente. Amém? O que eu convido para nós fazermos juntos mais uma oração. Se você tem algum pedido, ainda que você não manifestou publicamente aqui, nós temos várias pessoas que estão conosco, né? Mas uma proclamação de pedidos aqui publicamente, mas agora do Senhor. Se você tem a sua casa com familiares, irmão agora se você ajoelha, coloque de joelho. Se não puder, sentar como está. Sair do foco aqui, não vou poder ajoelhar, senão vocês não vão me ver mais, né? Então, mas da forma como você tiver de se colocar diante do Senhor, nós vamos dizer junto agora que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós queremos sossegar. Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos, com as joelhos e as mãos que está perto. Se puder, se você não puder, sozinho mesmo como você está. Vamos falar juntos com o nosso Senhor, clamando a Ele, pedindo por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão viajando, né? Porque o Jorge ainda está em viagem. Pedir que Deus abençoe onde ele estiver. Enfim, feche os seus olhos agora, diante do controle da vida e que nos ajude a sossegar. Vamos juntos? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, nós fomos desafiados ou convidados pela Tua palavra a sossegar. Ó Deus, o nosso dia tem sido agitado, Pai. Ainda que muitas vezes a gente esteja em lamento social dentro de casa, a gente, ao mesmo tempo, entra dentro da nossa casa, através das redes sociais, das notícias, conviver com uma série de decisões e muitas outras coisas não sabemos mais o que fazer. Isso tem nos convidado a ter ainda mais fé, Senhor, a colocar em toda a nossa vida. Nesse momento, Pai, eu colocar diante do Senhor todos aqueles que usam, todas as famílias que estão sendo alcançadas nessa live, ou que serão alcançadas depois, quando ouvirem, ó Deus, esse vídeo e áudio através das mídias sociais, das redes sociais, aonde quer que nós possamos chegar com a nossa palavra. Peço a tua bênção, o teu cuidado sobre essas vidas. E peço ainda mais, meu Deus, se ao ser inundado pelo medo, que nesse momento ela possa ter tranquilidade e sossegar. Se ela está sendo tomada pelas incertezas, sabe, nem se amanhã vai trabalho, que nós possamos sossegar. Aqueles que estão trabalhando na linha de frente, ou viajando, que foi citado pela Neia, tantos outros, ó, nossos irmãos, membros da nossa igreja que estão na área da saúde, continuam lá trabalhando firmes, outros que estão trabalhando em outras áreas, tendo que lidar com a contágio, mesmo com toda a precaução. Às vezes eu peço a tua proteção, teu cuidado, e que com fé eles possam também sossegar. Deus, que esse tempo nos ensine que nós não temos o controle sobre tudo. Que esse tempo nos ensine a colocar ainda mais o controle da nossa vida sobre as mãos do Senhor. E que assim fazendo, possamos sossegar. Aqueles que estão aflitos agora, meu Deus,
Deus apazigua a tempestade nos seus corações e ajuda ele a sossegar. Aqueles que estão tomados pelo medo, pelo pavor, estão inquietos. Quem sabe, Deus, os que estão me ouvindo, não estão conseguindo nem dormir direito, meu Pai. Eu peço que o Senhor nessa noite nos conceda uma noite de sono tranquila, nos ajude a sossegar. Ó Deus, estamos aflitos, meu Pai. Estamos temerosos, mas queremos, meu Pai, com a ajuda do Senhor, sossegar e confiar que o Senhor está no controle de tudo. É a nossa nação que faz em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estou vendo aqui outras pessoas aqui estão comentando aqui a respeito do áudio. Tá? Eu tenho pensado em mudar um pouco o horário, talvez até avaliar isso com mais necessidade, porque esse horário a gente tem percebido que muitas outras igrejas que estão seguindo o vídeo, ele é um problema da internet, né? Sobrecarga essa também. Tá? Então peço que você tenha um pouquinho de paciência, né? E a gente de repente até se refletir com um pouco mais de cuidado sobre a mudança do horário, ou para antes ou para depois. A gente vai pensar sobre isso, mas vai ter paciência aí, né? A Lourdes está falando isso aí também, né? Então, assim, tem paciência, né? O áudio está picotando por conta da sobrecarga da internet. Bom, a gente está partindo para o final desse momento, dessa live. Eu quero convidar você para amanhã estar atento, né, na nossa rede social. Curta a nossa página aí do Facebook. Tá? Nós temos feito as nossas meditações e lives de oração sempre às 19 horas. Tá? Se a gente resolver mudar, como ainda não pensei sobre isso, mas a partir que agora estou vendo aí vocês comentarem, vamos ver. Se a gente continuar, né, no dia a dia com esse problema, eu vou pensar num horário diferente. A gente fazer a nossa live de oração e até mesmo gravar. Eu acho que com os vídeos gravados eu não vou ter esse problema, que eu gravo e aí depois publico ele no Facebook, então gravado anteriormente, acho que eu não vou ter esse problema. Estou percebendo que as dificuldades estão sendo sempre nas lives, né? Algumas pessoas comentaram sobre isso, na live hoje também já estou nos comentários, então tenha um pouquinho de paciência, porque realmente está havendo uma sobrecarga da internet, então a gente tem mais uma coisa que nós não temos controle, né? E aí vamos pedir a Deus que nos dê a direção. Então, dependendo de como for aí durante essa semana, se eu perceber que vai continuar assim, eu proponho mudança de horário e aí eu preciso que você, né, no Facebook da vida, curta a nossa página para você marcar. Eu não sei como é a questão de notificação quanto a isso, mas de vez em quando você entra, se eu fizer alguma alteração de horário, eu prometo que eu vou colocar lá, tá, uma imagenzinha dizendo a nossa live de oração hoje será 18 horas ou 20 horas, enfim. Se a gente resolver mudar, eu coloco um aviso lá para você saber. Para os membros da igreja, nós temos o grupo de WhatsApp para comunicar com os membros da igreja que eu sou como pastor. Mas você que me acompanha nas redes sociais, atento aí à página da nossa igreja, tá bom? Eu quero continuar incentivando você a participar conosco. Não deixe de ter os seus cuidados, não deixe de ter cuidados com os idosos. Tá? Com relação ao Ministério Infantil, nós temos sempre publicado no WhatsApp da igreja, tá? Atividades para as crianças, para o Ministério Infantil, tá bom? Então a gente tem feito isso para atender as crianças da igreja, então não deixe de estar participando ali das lives, levando seus filhos, suas crianças a participarem das lives do Ministério Infantil, sempre às 16 horas tem ali a live, depois a Kissela, né, que é a nossa líder do Ministério Infantil, passa ali as atividades das crianças. Eu já vou me reunir com a liderança, a gente vê outros ministérios também que possam aí, de alguma maneira funcionar de forma remota, assim, através das redes sociais, os jovens, que já estou pensando que algumas para o Ministério Jovem também a gente
retomar os nossos encontros. Como disse, até então a gente vinha de uma certa forma mais improvisada, porque achava que a gente não sabia quanto tempo ia durar. Como está excedendo esse tempo, então a gente vai tendo que fazer de forma um pouco mais efetiva, tá bom? Então a gente vai agora, queria que você nesse momento final, né, pudesse terminar essa live, quero convidar você para terminar essa live ouvindo novamente a música Sossegai. Se você não ouviu no início, tá? Ouça comigo agora e assim nós estaremos encerrando a nossa live de oração de hoje. Deus abençoe. Eu agradeço a todos que estiveram, né, conosco nesse momento, tá participando conosco dessa live. Fique atento aí, nossa meditação, mais uma vez, para você poder ter um dia de presença do Senhor. Tá bom? Vamos ouvir então mais uma vez o hino Sossegai e assim nós estaremos terminando, concluindo nossa live de oração. Se você conhece, pode cantar. Prestes a subir, as ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja a ira dos homens, o medo do mal, paisada boca, que leva o Senhor, Rei do céu e do mar. Pois todos ouvem meu andar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Que música, né, meus irmãos? Que música, que verdade. Né? Sossegai. Sossegai. Chegou a nossa e do céu devoção, goza calma, não poderá findar. Ó meu Deus, dono da terra e céu, e assim chegarei em seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, se pela mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem anular, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Sossegai. O barquinho está querendo vir aí. Sossegai. Confia no Senhor. Coloque o controle da sua vida nas mãos dele e sossegai. Tá bom?
Só sossegai. Isso foi interpretado pelo pastor Paulo César, né, do grupo Logos. Né, muito bonita a interpretação. Então, Deus te abençoe. Uma noite na presença do Senhor. Sossegai. Não se esqueça que, estando nas nossas casas, nós lembramos sempre do nosso tema: cada lar